Um dos mais belos ritos de passagem humanos, que se caracteriza por todos os entes queridos de um sujeito, presentes no mesmo lugar, sob o mesmo céu, todos vestidos a caráter, para dar adeus a uma das fases mais longas da existência dele. É deveras fascinante, pois ao mesmo tempo que esta descrição pode descrever uma cerimônia cheia de sorrisos e lembranças boas, pode também descrever perfeitamente outra, que promete lágrimas e arrependimento. Porém, não deixa de ser possível que uma se torne a outra em questão de segundos. Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje é dia de nós, vestidos de forma muito estilosa e a caráter como sempre, estragarmos um casamento. Isso sendo, é claro, no maravilhoso jogo Married in Red, feito pelo estúdio Investigrave, mesmo estúdio que fez Elevator Hit, que já tem vídeo aqui no canal, e Dead Plate, que será o próximo, então se liga, já se inscreve e ativa o sininho! Mas também é importante falar que esse estúdio é tocado pela saudosa Rachel Drathes, que talvez seja a minha dev de RPG Makers de terror favorita, tendo todas essas 3 obras que eu citei nesse vídeo, inclusive a que eu falarei hoje, trilha sonora do grandioso Bel Gallagher, que esse é definitivamente meu compositor de músicas de jogos favorito. Mas sem mais enrolação, vamos logo para essa história incrível. Minha amiga Dajong da universidade está se casando. Nós estávamos estudando para ser médicas. Não vejo ela faz muito tempo. A tela se esclarece, revelando nossa protagonista, Bok-soo, uma mulher sul-coreana por volta do que eu acredito ser seus 30 anos, que agora está indo para o casamento de sua velha amiga da universidade, que se apresenta em sua frente com seu belo vestido de noiva. Seu nome é Dajong, uma doutora, que não sabemos exatamente do que, mas ela é uma médica, que nos recebe de uma maneira um tanto quanto fria. Pois ao interagir conosco, a mulher fica sem palavras, com um rosto petrificado numa expressão de mais pura surpresa e talvez até mesmo desespero, conseguindo apenas tentar formular a pergunta de como nós estávamos ali, só para nossa interação ser interrompida por um terceiro elemento, que já aparece nos dando as mais educadas boas-vindas e nos agradecendo por vir. Esse sendo o marido de Dajong, Min Young-hoon, um homem, também sul-coreano assim como as duas, que eu também acredito estar na casa dos 30 como as duas, que está usando um belo terno rosa, que faz com que esse nó de desentendimento seja desatado com suas explicações. Pois ao ser questionado por sua futura esposa, o homem conta que, ao ver Dajong tão cansada e exausta escrevendo convites, montando listas e, praticamente organizando quem ia ficar e quem ia deixar de ir no casamento, ele se sentiu na obrigação de ajudá-la, fazendo os convites, montando a lista? Não, fazendo uma surpresa, chamando alguém que ele tinha reparado que não estava em nada do casamento, a sua velha amiga da universidade com a qual ela sempre comentava sobre, Bok-soo Go. Mas daí surge o questionamento do homem. Ele não deveria tê-la convidado? E Bok-soo, jogando mais lenha na fogueira, diz: Dajong, ele não deveria ter me convidado? Se você quiser eu posso ir embora. E aí ficou aquele clima gostoso, né, gente? Só, nossa, o som do silêncio para Dajong tentando salvar aquela interação e dizer: não, nada filha, sinta-se à vontade, tudo bem, conversa com a galera, casamento, e bora festejar não sei o que, e ela vai embora. E o homem pede desculpas pelo comportamento de sua parceira e nos diz para ficarmos à vontade. E a partir daqui, estamos 100% livres para andar pela área do casamento, que conta com parte externa e parte interna. A interna, contando com a sala de boas-vindas, a sala de estar, a cozinha, onde Bok-soo consegue uma faca, e um quarto trancado ao qual não temos acesso. Já a parte externa conta com o altar, onde Min-young e Dajong serão oficializados como marido e mulher, uma área de socialização quase que vazia, só com um cachorro muito cuti-cuti amarrado num banco, infelizmente para não causar confusão no casamento, e a área mais interessante para mim de todos os matrimônios sempre e para sempre, o buffet. Porém, enquanto caminhávamos sem rumo pelo casamento, assistindo vários rostos não familiares conversando sobre coisas extremamente banais e um tanto quanto irritantes, não te incluindo em nenhuma delas, mas também não te excluindo da sensação de se sentir presente lá,
nos encontramos com nossa amiga da Jong, parada refletindo sobre a vida que nos encara assim que chegamos. Então é aqui que você estava se escondendo. E daqui, essa interação pode seguir 3 caminhos diferentes, onde no primeiro podemos perguntar se ela sentiu nossa falta, no segundo podemos perguntar sobre seu futuro marido, e no terceiro podemos perguntar como ela está se sentindo. E ao começar pelo começo, Bokuso pergunta se sua velha amiga não havia sentido sua falta, porque quando ela foi recebida, parecia que Dajong viu um fantasma, com a noiva retrucando dizendo que não achava que Bokuso estaria fora tão cedo. E com uma palhaçadinha, Bokuso deixa ela completamente sem jeito e a interação acaba por aqui. Já na segunda opção, Bokuso pergunta se aquele era o homem com quem ela estava se casando, de uma maneira um pouco desdenhosa. Porém, ao Dajong se ofender com isso e perguntar o que aquilo era suposto a significar, Bokuso, com um sorrisinho de canto, diz que não é nada, ele é ótimo, só não combina muito com você, né? Já que ele é meio inocente demais para quem a Dajong realmente é. E na última opção, Bokuso pergunta como Dajong se sente usando um vestido como aquele, complementando com um elogio, algumas críticas à sua maquiagem, que são retrucados com Dajong dizendo que aparentemente Bokuso não viu o memorando sobre a vestimenta. Nossa dama de preto não entende o que ela quer dizer e Dajong fala que, pelo amor de Deus, Bokuso, isso daqui é um casamento, não um enterro, por que você está toda de preto? E ela ainda tem a coragem de falar mal dos detalhes vermelhos da roupinha da Bokuso. Eu me ofendi junto, tá? Eu levei essa pro coração também. Mas enfim, a interação se encerra por aqui, com Bokuso dizendo que ela está vestida para a ocasião de forma perfeita. Porém, ao tentar se retirar, nossa protagonista é impedida pela noiva, que em passos lentos vem se aproximando de nós para fazer um pedido, que seria de Bokuso se comportar e não aprontar nada, porque aquilo é um casamento, o casamento dela. Então, quaisquer que sejam as questões não resolvidas da Bokuso, elas poderiam ver isso depois da cerimônia, pois tudo naquele dia deveria ser perfeito. Porém, Bokuso não leva aquilo a sério, dizendo que não tem mágoas da Dajong, não depois de tudo que houve. E dessa maneira seca, a interação termina. E agora, a Dama de Preto pretende conhecer melhor o homem com quem sua velha amiga da faculdade está se casando. Logo, ela se dirige para a sala de entrada do casamento, onde Min Young-hon está recebendo seus convidados. Já nesta interação, temos novamente 3 opções: perguntar como os dois se conheceram, falar sobre o local em comum onde o casamento está se passando e pedir para falar com ele de maneira privativa. Ao escolhermos a primeira opção, ouvimos o homem falar sobre como conheceu sua futura esposa. Que, assim, gente, eu achava, no começo do jogo, que ele era só inocente. Mas depois dessa história, eu tenho a confirmação de que esse cara não é nem um pouco inocente. Ele só é um completo imbecil. Porque ele conheceu a Dajong quando ele quebrou o pulso. E não, a Dajong não é a médica que atendeu ele. Muito pelo contrário, Dajong o atropelou. Mas por que uma médica teria atropelado ele? Ela estava atrasada pro plantão? Estava correndo muito rápido de carro para chegar no trabalho? Estava numa ambulância indo resgatar alguém que podia estar numa situação de vida ou morte? Não. O que aconteceu foi que o bonitão aí comprou um patinete elétrico, porque ele queria testar. Só que ele nunca tinha andado num patinete na vida. E o filho da mãe decidiu andar na rua, com um veículo que ele nunca tinha testado em toda a vida dele. E o playboyzinho aparentemente não sabia que a rua que ele estava andando tinha 2 mãos. E o felizardo estava andando na contramão, todo desengonçado, com um veículo que ele nunca tinha usado na vida. Ou seja, aqui eu não culpo a Dajong por ter acabado atropelando ele, porque, cara, se não fosse ela, tinha sido um caminhão. O cara teve sorte de só ter quebrado o pulso, era pra ele ter morrido fazendo uma palhaçada dessa. Mas enfim, a Dajong aparentemente foi um anjo na vida desse cara, levando ele ao hospital mais próximo, onde ele foi atendido. Mas eles acabaram mantendo contato, uma coisa levou a outra e, bom, a gente tá no casamento dos dois agora. E Bokuso só fica muito fascinante, papo chato da porra. E segue para a segunda opção, que é falar sobre o local em comum onde o casamento está se passando. Que pra mim não tinha nada em comum, mas quando a Bokuso levantou, eu falei, tá estranho. Porque o lugar não parece exatamente um cerimonial de casamento. Ele parece mais uma casa, com uma arquitetura um tanto quanto ocidental, que
pelo jeito que a Bokuso falou, é incomum para a Coreia do Sul. Não tem câmeras de segurança espalhadas por aí, ela não viu um segurança na parte nem interna nem externa do local. E é claro, tem vários cômodos ali que remetem muito a uma casa de família. E tais dúvidas acabam sendo sanadas por Min Young, que revela que aquele local é uma propriedade de sua família. Porque uma informação que aparentemente ninguém achou relevante contar para nós é que Min Young-hoon é o herdeiro de uma família sul-coreana tremendamente rica. Então, aquilo é uma das suas várias casas de férias que ele acabou escolhendo para fazer seu casamento porque, bom, ele queria se sentir em casa no dia que fosse se casar. E ele ainda completa dizendo que Bokuso deve ter problemas em confiar nas pessoas, já que ela tá tão preocupada com câmeras de segurança ou guardas de segurança e coisa e tal. Coisa que Bokuso acaba admitindo que não confia muito nas pessoas e Dajeong teve grande participação nessa questão específica da vida dela. E o homem fica super feliz pensando, nossa, minha esposa deve ter sido um anjo na vida dessa mulher. Porém, indo para a última opção, pedimos ao homem para falar de maneira mais privada. E ele nos convida a ir para aquele quarto trancado que eu mencionei no começo do vídeo. E assim, os dois fazem. Entram no quarto, que o homem informa que só ele e sua futura esposa têm a chave, e começam um diálogo. Mais especificamente, ele começa um diálogo, novamente se desculpando pelo comportamento de Dajeong, comentando como ela parecia um tanto quanto surpresa com a presença da Bokuso. Na real, surpresa não é a palavra seria mais algo como mortificada. E ele joga a batata para nós, perguntando se foi uma má ideia ele não ter avisado que a convidaria. E Bokuso, não dando a resposta educadinha que ele esperava que ela fosse dar, diz: realmente é terrível para ela não saber que eu estaria aqui. O que desconcerta o homem e faz com que ele volte na questão do por que as duas perderam contato se elas eram melhores amigas na faculdade. E Bokuso começa a dar um background para o homem, mais especificamente um background dela, dizendo que, como já deve ter ficado bem perceptível, ela não tem muitos amigos. Porém, a noiva do homem foi sua única exceção em vida, pois ela foi a única que realmente se importou em perguntar como ela se sentia. Foi a primeira que realmente mostrou a ela que a vida não se resumia a só notas, não se resumia a só aprovação em instituições, se esforçar para conseguir ser melhor do que todos. A vida também era composta de celebrações, de experiências e de juventude. E então, Dajeong começou a levar ela para todos os lugares que ela ia, seja festas, seja comemorações, seja rolês, ou até mesmo quando ela foi designada para fazer um estágio num hospital local. E então, Bokuso decide mostrar para o homem o que aconteceu naquela noite. Caído no chão, com a garganta sangrando, o homem tenta gritar. Porém, Bokuso o informa de que isso apenas irá piorar sua situação, pois ela acertou suas cordas vocais. E com o que sobrava de sua voz, e quem sabe de sua vida, o homem pergunta por quê. E Bokuso começa a explicar sua verdadeira história com Dajeong. Nós estávamos estudando para sermos médicas. Eu gostava de pensar que éramos boas amigas, que ela gostava de mim, mesmo que não parecesse para os outros. Então, quando ela cometeu um erro, uma bagunça irresponsável e completamente evitável, algo que simplesmente prestar atenção em uma aula sobre operações com praticamente nenhum risco de morte poderia ter evitado. O que eu faço? Eu acho que fiz besteira. Me ajuda! Eu fui a pessoa com quem ela contou para ajudar. Eu fui a pessoa que levou a culpa. Não fui eu. Não fui eu. Não foi minha culpa. Foi dela. Para minha querida Dajeong, que nunca me mostrou uma mínima parcela de culpa, eu me pergunto se você sentirá esse mesmo remorso
por casar com ele. O remorso de me trair. Friamente, Bok-soo revista o cadáver e pega a chave do cômodo para trancá-lo, já que ela havia esquecido de o fazer enquanto matava o homem. Em seguida, ela o prende no armário do quarto com um colar de pérolas trancando a porta e vai para o banheiro, onde ela pega diversos produtos químicos para limpar qualquer rastro de sangue que pudesse ter deixado para trás, sem deixar, é claro, de retirar suas roupas manchadas de vermelho, para logo em seguida pular da janela da suíte, que dá para o local onde ela teve a última conversa com sua amiga. Local esse, onde, se vocês lembram bem, está o cachorro amarrado, que ela liberta e faz com que o doguinho acabe gerando um caos generalizado na cerimônia e derrube o bolo, agite todos os convidados e faça um grande inconveniente em todo o casamento. Porém, a Dama de Preto não tem tempo para essas trivialidades, pois ela retorna à parte interna, vai para a sala de estar, que agora está vazia, e queima as roupas que eram a prova cabal de seu envolvimento no assassinato de Min Young-hoon, só para depois começar a se entrosar com as pessoas do casamento para não levantar suspeitas, pois seria muito estranho para a polícia ouvir vários relatos de uma dama de preto que nenhum dos convidados conhecia, que saiu mais cedo, mais ou menos no mesmo horário que a perícia confirmaria que o corpo foi morto. Então, ela vai à cozinha à procura de alguém, onde ela acaba não achando ninguém, afinal não é uma das áreas comuns dos convidados, porém, ela escuta um conjunto de vozes falando algo um tanto quanto interessante. Você viu a cara dele quando a gente barrou naquela mina naquela noite? Minha o nome dela, né? É, Minha. Ah, por favor, não rolou nada entre eles. Eu não disse que rolou. Eu só ouvi que eles se conheceram na festa de Ano Novo. Sério? De quem tu ouviu isso? Do Sia John. Dele? Pô, toda vez que eu vejo ele, o cara faz drama. Ele exagera tudo. Você acha que eles treparam? Ele ficou bem estranho quando ela deu as caras naquela vez. Ele largou de ser galinha desde a faculdade. Ele provavelmente só ficou com vergonha. É constrangedor acabar encontrando uma conhecida estando bêbado. Vamos só dar graças a Deus que o Sia John não tá por perto. Porque conhecendo ele, essa fofoca ia correr solta. Min-ha? Aparentemente, Min Young-hoon não era exatamente uma pessoa tão inocente. E Bok-soo já pensa em diversas formas de usar essa informação ao seu favor. E refletindo sobre isso enquanto andava pela área externa do casamento, Bok-soo avista um trio de mulheres em vestidos combinando, conversando sobre futilidades. Essas sendo as damas de honra do casamento, velhas colegas da Universidade de Dajeong e Bok-soo, que ela acabou não conhecendo, pois elas entraram um tanto quanto mais tarde na turma da Dajeong, logo depois do incidente que a tirou da faculdade. Logo, Bok-soo começa um diálogo com as três, com todas as mulheres presentes se apresentando, falando que, eu já sei, você era uma amiga da Dajeong da universidade, né? A outra falou, eu era mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Ai, que pena que a gente não estudou junto. Que infortúnio, nossa. Aquelas conversas de casamento que tá todo mundo tão feliz, tão de boa, que a galera só fala como se já tivesse intimidade, é sobre isso. Mas aí, Bok-soo leva a conversa para o caminho da fofoca, dizendo que ela tinha uma informação muito chocante que poderia acabar com todo o dia e que a Dajeong deveria saber, mas ela não sabe se ela pode contar. E as damas de honra já ficam atiçadas. Nossa, fofoca, meu Deus, preciso. E já entra naquele papo, não, pode confiar em mim, isso aqui não sai daqui, ó. Irmãs de fofoca. Pô, a gente era amiga da Dajeong na universidade. Pô, amizade, ligação já é um sinal, uma conexão. Conta a fofoca aí. E Bok-soo transcreve tudo o que ela escutou daquela conversa sobre a tal da Min-ha. E pela reação das damas de honra, ela tem certeza que aquela fofoca não vai ficar só entre elas. E ao final dessa interação, ela decide andar mais pelo casamento até que ela volta para a área interna, onde ela encontra a família do falecido Min Young-hoon, onde está presente a mãe do noivo, com a qual ela começa um diálogo também. Esse sendo mais especificamente sobre a Dajeong, onde Bok-soo se apresenta, diz que era a melhor amiga da noiva na faculdade e conta mais sobre a tal, que ela sempre foi muito dedicada ao Min Young-hoon, sempre parecia muito apaixonada por ele na época que eles namoravam e que era muito gratificante para ela enquanto amiga ver o amor deles florescer nessa cerimônia maravilhosa.
E a mãe já gosta da gente por elogiar tanto a noiva e botar tanta expectativa em como a Dajong era obcecada pelo Minhyun, como ela era esforçada, como ela era apaixonada por ele e nunca o deixaria ir embora. Mas, enquanto conversávamos com a senhora, alguém aparece chamando nosso nome. Essa sendo a Dajong, que deve ter sentido sua orelha quente e veio falar conosco, dizendo que estava nos procurando e que tinha que conversar conosco, particularmente. E Bokuso só responde dizendo que o sentimento era recíproco, e as duas vão a sós para aquele quarto, o mesmo em que estávamos com Min Young-hun. E, bom, sabemos o que houve nesse quarto da última vez. Mas, de toda qualquer forma, Dajong já começa a conversa dizendo pra gente cortar o papo furado. Por que Bokuso está aqui? E ela diz que está lá para dar os parabéns para sua velha amiga da faculdade que está se casando. Mas Dajong a interrompe dizendo que, pelo amor de Deus, Bokuso, eu sei que você está planejando alguma coisa. E assim que eu descobrir, eu vou... Vai o quê? O que mais pode ser feito para Bokuso que Dajong já não tenha feito? Quer dizer, pensem só. A primeira pessoa que a Bokuso realmente se abriu, que ela realmente se importou, que ela se permitiu uma vez na vida confiar, uma vez na vida amar, apunhalou ela pelas costas, assim como ela apunhalou o pescoço daquele paciente. A única pessoa que realmente importou para ela, a pessoa que mostrou um outro lado da vida, que fez ela sentir amor, que fez ela sentir a juventude pela primeira vez, simplesmente jogou ela no inferno, atraiu e roubou uma vida que era pra ser dela. E ainda por cima não consegue sentir um mínimo de arrependimento, um mínimo de remorso, não consegue nem pedir desculpas. E Dajong tenta contornar essa conversa, chamando Bokuso de mentirosa, dizendo que ela sabia que estava ali para falar disso, mas Bokuso não se importa. Ela levanta o questionamento de quantos mais pacientes Dajong deixou morrer desde aquele dia. Porque, afinal, todo mundo sabe que acidentes em hospitais acontecem. Então, quantos mais acidentes Dajong teria cometido desde que ela se formou na faculdade? Acidentes e pacientes, vidas perdidas, mães que perderam os filhos, filhos que perderam as mães, parceiros que perderam o amor de sua vida. Pensem só em quantas vidas foram arruinadas ou tiradas pelas mãos incompetentes da Dajong. Vidas essas que poderiam ter sido salvas se Bokuso tivesse se formado. Se Dajong não tivesse pegado o lugar dela, não tivesse provavelmente mentido para passar. E ao ouvir essas acusações, a noiva simplesmente fica estarrecida. Ela diz que tem sido cuidadosa, que não permitiu um acidente em sua carreira desde aquele dia. Mas obviamente Bokuso não acredita. E ainda levanta o ponto de quantas mais pessoas ela não deixou morrer por pura conveniência. Quantas pessoas ela simplesmente não matou porque era mais conveniente para a carreira dela. Ou quantas pessoas mais ela destruiu a vida, assim como ela fez com Bokuso e fez com o coitado do pescoço arregaçado mais uma vez. E ela continua dizendo que foi cuidadosa, que ela realmente não deixou nenhum acidente acontecer em sua carreira. Nunca, nunca desde aquele dia, ela jura, mas Bokuso põe a dúvida na cabeça dela. Se eu ainda estivesse praticando, se eu tivesse me formado, se eu fosse doutora Go, aquelas pessoas ainda poderiam estar vivas. Dajong claramente sente a culpa batendo no seu espírito, mas ela não fala nenhuma desculpa e pede para Bokuso ir embora. Porém, nossa pequena dama de preto já veio até ali, já fez toda aquela viagem, então ela gostaria de entregar um presente para ela e para Minhyung antes de se retirar. Ela diz para Dajong pegar o presente do bolso dela. E mesmo receosa, ela o faz sem pensar, retirando uma faca imunda de sangue. Completamente chocada, Dajong pergunta se Bokuso havia... Não, ela havia. Afinal, na faca não há digitais de Bokuso, apenas da tonta que a pegou sem luvas. Mas não haveria motivo para Dajong fazer aquilo. Não no dia do casamento dela, não quando estava tudo perfeito. Isso ela dizendo, indicando que ela já sabia que Minhyung estava morto. Ou seja, jogo reconhece jogo. Mas Bokuso interrompe esse meu pensamento,
dizendo que talvez você pegando ele com outra mulher, sabendo dessa notícia no dia do seu casamento, logo você que tem a fama de ser tão apaixonada que faria tudo por amor, faria sentido você ter se descontrolado e atacado seu homem. Dajong surta, diz que jamais mataria alguém por um motivo tão estúpido. E Bok-soo diz que ela jamais mataria um paciente. Mas a dama de branco surta e parte para cima de Bok-soo, a jogando contra o armário e mirando a faca em seu coração. Mas Bok-soo rapidamente desamarra o colar de pérolas que prendia as portas do guarda-roupa, deixando o cadáver de Min-young cair em Dajong. E ao ouvir os gritos, alguém abre a porta. Por coincidência, a senhora com quem trocamos palavras mais cedo, a mãe de Min Young-hoon, que acabou de testemunhar a noiva de seu filho com o cadáver do próprio em seu colo, com uma faca suja de sangue na mão. E antes que Dajong pudesse falar qualquer coisa para parar os gritos de desespero daquela mãe que estava vendo seu mundo se desfazer à sua frente com seu filho morto, Bok-soo começa a gritar, dizendo que a mulher tinha enlouquecido e matado seu marido e estava prestes a fazer o mesmo com ela, dizendo para a senhora se proteger. Mas a mulher ignora, fala para Dajong largar o filho dela, e quando a noiva tentou se justificar, tentou dizer que a culpa não era dela, sua voz não era ouvida. A única coisa que era escutada eram as vozes culpando ela. E ela simplesmente surtou. Saiu da sala correndo, gritando, chorando e empurrando as pessoas, com sua mente completamente entregue ao desespero profundo. Mas em meio a isso, Bok-soo calmamente levantou, viu a mãe choramingando no cadáver do filho, andou pela recepção do casamento, seguindo o rastro de sangue deixado pela noiva desesperada, e ouvindo todos os boatos que estavam correndo, as teorias do porquê ela havia feito isso, tudo saindo conforme o planejado, até que ela vai para a área externa, onde verá sua amiga pela última vez. Querida Dajong, você entende agora? Bom, acho que uma boa maneira de eu começar a falar por que eu amei tanto esse jogo é dizendo que ele é uma síntese perfeita da expressão menos é mais. Porque, pasmem, essa história só tem meia hora de gameplay e foi feita no RPG Maker, de uma maneira não lá muito elaborada, tipo, esses vários jogos que a gente vê de RPG Maker que, tipo, mudam completamente a plataforma, que a gente vê que são revolucionários e papapá. Não, ele fez o básico, tanto em gameplay quanto em tempo. É um jogo curto e é relativamente simples no quesito programação, mas a arte é estonteante, como em todos os jogos da Rachel. A trilha sonora do Bel Gallagher é simplesmente incrível e eu nem preciso falar da história, né, gente? Os personagens são a cereja do bolo. Eles são muito incríveis e eu acho que eles são o que carregam esse jogo. Então, bora falar deles? Começando, é claro, por nossa protagonista Bok-soo, que, assim, não foi a personagem que eu achei mais fascinante, mas, cara, eu amei muito ela, tipo, muito, meu Deus, como ela me lembra ao Vincent. Vocês vão entender no próximo vídeo do canal, Dead Plate. Ó, se inscreve, fica ligado, ativa o sininho. Mas, enfim, todo o background da Bok-soo, dela ser esse estereótipo daquela pessoa que faz tudo pelo sucesso, que estuda, se dedica, se priva de tempo, juventude, experiências, tudo pelo seu objetivo, tudo pelo seu sonho e se esforça ao máximo. É aquela clássica pessoa que todo mundo já conheceu na vida, que tá sempre falando do Enem. A pessoa com 7 anos tá falando do Enem, com 14 anos tá falando do Enem, com 20 anos tá falando do Enem, já fez o Enem, mas ainda fala do Enem. Então, é a pessoa que vive pelo Enem. A Bok-soo vive pelo Enem. Mas a nossa pequena concurseira aqui deu um pause, deu uma fraquejada, que, diga-se de passagem, é 100% humana. Gente, não é normal para um ser humano passar a vida inteira sem se apegar a alguém, sem dar chances para amizades, sem amar, sabe? Eu acho que é muito natural do nosso ser amar. E
Bok-soo claramente amou a Da-jong. Ela foi a primeira pessoa que realmente se importou com ela. Se importou num nível de se preocupar com a vida que ela estava levando. De falar, amiga, a vida não é só Enem. A vida tem amor, a vida tem experiências, a vida tem celebrações, a vida também tem penares, mas a gente não pode ficar vivendo por números. A gente não pode ficar vivendo por uma nota. A gente não pode ficar vivendo pela aprovação de uma instituição. A gente tem que viver. E eu sinto que a Bok-soo realmente amou cada segundo que ela passou com a Da-jong. Porque se a gente for reparar conforme o jogo vai passando, a Bok-soo, ela claramente foi naquele casamento numa missão suicida. Porque pensem só, ela não tinha garantia de que aquela fofoca lá da tal da Min-ha, que pode nem ser verdade, porque a gente nem tem confirmação durante o jogo que ela é verdade, não estava garantida que ela ia conseguir. Assim como ela também não tinha garantia de que ela iria conseguir um lugar sozinha com o tal marido da Da-jong, assim como ela também não tinha garantia de que ela conseguiria fazer todas as coincidências, todas as variáveis trabalharem exatamente como ela queria para Da-jong e ela acabarem no mesmo local para Da-jong ser culpada da maneira tão específica que ela foi. Ela não é o Light Yagami, gente. Não foi um plano super arquitetado em que ela rastreou a identidade de todo mundo, não. Como dá pra ver durante o jogo, ela só apareceu naquele casamento e foi fazendo improviso. A única coisa que era o objetivo real da Bok-soo, e que fica claro assim que ela consegue, era matar o Myung-hun. Não especificamente o Myung-hun, mas o azarado qualquer que estava na hora errada e no lugar errado e acabou sendo o marido da porca da Da-jong. Porque assim como nossa querida Bok-soo fala assim que o corpo dele caiu no chão, Para minha querida Da-jong, que nunca me mostrou uma mínima parcela de culpa, eu me pergunto se você sentirá esse mesmo remorso por casar com ele. O remorso de me trair. ou seja, o objetivo dela ali era fazer com que a Da-jong sentisse dor. Ela queria causar dor na sua amiga, mas não uma dor do tipo, eu quero matar ela. Não, eu quero que ela viva pra sentir essa dor que eu senti. E é claro, tinham várias coisas que podiam acontecer nesse plano da Bok-soo. Tipo, sei lá, ela tenta esfaquear o Min-young, mas ele é formado em, sei lá, alguma arte marcial fodástica e consegue impedir a facada e sair. Ou, como nós sabemos, a Bok-soo matou ele com a porta destrancada. Imagina se de repente alguém confunde a ida pro banheiro e entra lá com ela e o cadáver jogado, ou eles conversando com o cara já caído no chão e a garganta toda aberta. Cara, tinham muitas variáveis, tipo, muitas variáveis mesmo. Ou se o lugar tivesse câmera. Se o lugar tivesse câmeras, ela ia matar o cara e eventualmente ela ia ser presa de novo. Então ela claramente foi numa missão suicida. Não era uma missão suicida direta do tipo, eu vou chegar, vou pegar uma faca e vou matar o cara na hora. Não, era uma missão suicida mais programada. O que ela pudesse fazer pra fugir, ela faria. Mas ela não estava contando com isso. Não era algo muito pertinente o bem-estar dela após o plano ter sido cumprido. Que, digamos que saiu muito melhor do que ela imaginava, porque ela conseguiu pôr a Da-jong na mesma situação que ela pôs a Bok-soo tantos anos atrás. Porém, ainda assim, eu gosto de pensar que a Bok-soo teve seu primeiro amor na Da-jong, porque uma coisa que é frequente durante o jogo é a Bok-soo comentar como a Da-jong não pede desculpas, como a Da-jong não sente arrependimento, como ela não sente nenhum tipo de remorso. E eu penso, sinceramente, o que teria acontecido se a Da-jong tivesse puxado a Bok-soo assim que a tivesse visto e pedido desculpas. Eu de verdade penso sobre isso porque nos momentos em que a Bok-soo fala sobre pedidos de desculpa, fala sobre a presença dela ser desagradável, ela parece muito sincera. Sincera até demais. Sincera a um nível de que eu me questiono o que teria acontecido se a amiga dela tivesse de repente surtado e falado: mana, vamos fugir daqui, vamos casar você e eu. Eu de verdade penso sobre isso. Eu não acredito que a Bok-soo iria com ela ou iria perdoar ela, mas eu sinto que talvez, só talvez, a Bok-soo hesitasse. Talvez ela sentisse algo que fizesse seu plano fracassar completamente. E dá um paralelo bacana em pensar como um pedido de desculpa, um simples me perdoe, talvez tivesse salvado o pescoço da Da-jong. A única coisa que ela nunca esteve disposta a fazer, que era pedir desculpa, era o que teria salvo ela. Uma coisa tão simples quanto 3 palavras: amiga,
me perdoe. Mas, já que eu tô falando tanto dela, bora pra análise da Jong, nossa dama de branco, que assim como a saudosa Stella Jung cantou uma vez, We all pretend to be the heroes on the good side. Jong é a síntese de uma pessoa que vive apenas de aparência. Porque, gente, vamos combinar que eu não acho que ela tenha parado as mentiras no momento em que ela incriminou a Bokuso. Não. Eu acho que durante a faculdade talvez ela tenha falsificado notas, porque, como deu pra ver, ela não tinha talento nenhum pra ser médica. E não é que você precisa de talento pra ser médico, mas, gente, eu não acho nem que ela seria capaz de terminar a faculdade de medicina. E que fique aqui entre a gente. Quem aqui, assistindo o vídeo, caiu naquele papinho de ai, não, eu tenho sido muito cuidadosa. Poxa, eu não deixei nenhum paciente morrer nas minhas mãos. Gente, por favor. É óbvio que a Jong matou mais alguém. Senão ela nunca teria reagido daquela maneira quando a Bokuso propôs isso. E até que ponto a Bokuso, antes de ir para aquele casamento, não tenha dado uma fuçada na vida da sua amiga? Quem sabe não tenha roubado alguns arquivos? Quem sabe a Bokuso não soubesse de algo mais que nós não soubéssemos? Que talvez a Jong tenha cometido acidentes devido à sua incompetência já tem feito anos. Acidentes que a Bokuso não cometeria. Mas ainda assim, cometendo ou não esses acidentes, não tira o fato de que ela matou uma pessoa por incompetência. Ela matou uma pessoa por irresponsabilidade e não assumiu a culpa. O que já são óbvios traços de que você é uma pessoa horrível, de você permitir que a sua amiga escute e veja uma mãe desesperada chorando por um filho morto na frente dela, a amiga condenada à prisão, que, gente, pelo amor de Deus, é a prisão. Qualquer coisa pode te acontecer lá dentro, é um milagre a Bokuso ter saído viva de uma prisão. E ela simplesmente seguiu em frente. Ela completou a faculdade, virou doutora e agora estava se casando. Coincidentemente, com um herdeiro extremamente rico que, assim, gente, se um médico comete muitos acidentes, eu acho que hospitais não vão querer contratá-lo. Então, assim, um médico sem emprego é o mesmo que uma pessoa que não é médica, um morador de rua. Então, assim, até que ponto Jong não teria armado todo esse encontro romântico deles, não tenha mentido e falado exatamente o que Minhyun queria ouvir, que não parecia ser um cara lá com muita atitude, pra eles se casarem, pra ela ser bancada, pra ela largar de ser uma médica horrível que ela era e simplesmente viver a vida de esposa troféu, viver a vida às custas de outra pessoa e jamais assumir a culpa de seus atos, mantendo essa farsa até mesmo com seus supostos amigos, que eu me questiono até que ponto eles são amigos mesmo, que não são só pessoas que a Jong fez relação. Por exemplo, as damas de honra, que eram todas colegas da universidade. Até que ponto Jong também não estava usando elas durante a universidade, pegando uma cola, pedindo para elas fazerem tal trabalho, ou talvez elas fossem bem relacionadas, tivessem bons empregos, e indicassem a Jong para diferentes hospitais, e ela sempre falando para todo mundo como ela era apaixonada, como ela era dedicada pelo seu amor. Tudo para parecer a esposa perfeita, a médica perfeita, a pessoa perfeita, que ela nunca foi. Mas numa maré de tanta falsidade que aqui, gente, é muito teoria minha. Tem algumas coisas que são confirmadas, outras não. Muita coisa que é só fanfic da minha cabeça, do jeito que eu gosto de interpretar a história. Mas algo que eu acho que fica bem óbvio durante todo o Married in Head é que o sentimento que tanto a Bokuso tinha pela Jong e tanto a Jong tinha pela Bokuso era real. Eu não vejo falsidade, eu vejo um amor jovem, entende? Eu sinto que a Jong realmente gostava da Bokuso e não só como uma amiga. Eu sinto que elas eram algo a mais. Então, por isso, a Jong sempre foi essa Maria Mole. Ela sempre, durante todo o jogo, ela sempre, o tempo inteiro, fica desconcertada com a Bokuso. Coisa que não acontece com mais ninguém. E não deveria acontecer com mais ninguém. Porque se ela mantém uma vida de tanta falsidade, ninguém deveria realmente afetar ela. Só a Bokuso consegue isso. E vejam bem, eu não sinto que é só culpa. Eu sinto que é algum tipo de desejo ainda reprimido dentro dela. Até na faculdade talvez ainda fosse.
Mas enfim, indo para o último e talvez menos importante personagem que tem nome nesse jogo, Min Young-hun. Que, assim, uma coisa que me fascina nesse jogo é que ninguém é do bem, ninguém é legal, ninguém é uma boa pessoa. E eu não acho que o Min Young, por mais que ele sempre seja pintado como esse cara bobinho, bonitinho, inocente, não sei o que, herdeirinho, papapá, bonzinho, não sei o que, seja real. Eu sinto que, de verdade, ele também não tem lá muito caráter. Porque até que ponto essa história da Min-ha, que é uma história um tanto quanto específica, não é realidade? Até que ponto ele não traiu a Da-jong? Claro, ele não é tão ruim quanto as duas malucas, mas ele também não é uma pessoa muito boa. Mas sendo ou não, ele nunca teve uma função muito maior nessa história do que ser hora errada, lugar errado. Bokuso não tinha ódio dele para matá-lo, ele só foi o cara que tava ali. Se fosse qualquer outro homem na face da terra se casando com a Da-jong, ela também não se importaria, ela mataria do mesmo jeito e nem se importaria em conhecê-lo. Assim como eu sinto que Da-jong nunca o amou de verdade. Para ela, ele era só uma maneira dela viver de renda, viver de herança. E quem sabe, o marido misteriosamente não morresse depois do casamento, deixando toda a herança para sua mulher. Mas eu acho que é isso. Married in Head é um jogo muito bom, com uma trilha sonora deslumbrante e que, por mais que seja curto, te marca de verdade. Tanto que até hoje eu vejo um monte de trends de animação, de músicas e de várias coisas relacionadas a Married in Head, que, gente, movimenta bastante o fandom de In This Grave. Mas, enfim, eu acho que é isso. Goodbye!